E agora a gente vai falar sobre o tema que você acabou de acompanhar aqui no VT com a gente, é o andamento da Comissão de Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Paulo Fiorillo, do Partido dos Trabalhadores. Já está aqui com a gente no estúdio. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Jeremias. É um prazer participar aqui com vocês. Estava acompanhando o senhor ontem à noite, falando sobre o orçamento ao vivo, e agora já estamos aqui, a pandemia estreitando cada vez mais o nosso tempo. Deputado, que interessante essa reunião com o cônsul de Israel, e ele mostrou muito conhecimento de Mogi das Cruzes, que está aqui perto de São Paulo, né? Como é que tem sido esse relacionamento tão próximo com entidades internacionais que estão trazendo, como ele colocou na reportagem, soluções nas áreas mais variadas, né? Então, Jeremias, nós aprovamos agora, há 4 sessões anteriores, a nova direção da comissão, presidência, vice-presidência. Certo. E, nesse período, a gente já teve a oportunidade de ouvir 3 consulados. A cônsul da China, Chen Pengdi, o cônsul da Itália, Filippo La Rosa, e agora o último foi o cônsul de Israel, Alon Lavie. Isso tem sido muito importante, porque é um estreitamento entre a Assembleia Legislativa, o maior poder legislativo de estados, com consulados que estão na cidade de São Paulo, que atuam aqui. E ontem a gente teve a oportunidade da conversa com o cônsul Alon Lavie, que mostrou conhecer um pouco do estado e também se colocou à disposição para parcerias importantes. Apresentou 4 áreas, uma delas chamou muita atenção, que é essa questão da agricultura familiar. Nós vamos sugerir, inclusive ao consulado, possivelmente uma região ou de assentamento ou de agricultura familiar de pequenos proprietários de terra, para que a gente possa desenvolver essa parceria. Essa com Israel, mas a Itália tem uma experiência larga em pequenas propriedades, pequenos comerciantes familiares que se desenvolveram e que mudaram regiões como a Emília-Romagna. Então, nós queremos aproveitar todo esse conhecimento, como a China, que hoje é a principal exportadora de insumo para vacinas. Você estava dando o dado aqui, né, das últimas 24 horas, o número de óbitos que vem crescendo, diminuiu a média, mas a gente continua no momento crítico e a China tem sido uma parceira importante. Então, eu acho que quanto mais a gente puder trazer os consulados para dialogar com a Assembleia, mais oportunidade nós teremos de pensar desenvolvimento econômico regional. Imagine que um cônsul, que é um funcionário do Estado, que está aqui na Paulista, nos Jardins, em qualquer outro lugar do centro empresarial da cidade de São Paulo, ele não tem a noção do que são as outras 644 cidades. Sim. Então, o que nós estamos fazendo é aproximar o cônsul, a cônsul de regiões. Isso tem uma importância muito grande para a Assembleia. O senhor, junto, um trabalho paralelo, mas me parece que em outra comissão de desenvolvimento regional, o senhor conseguiu também fazer um trabalho na região do Vale do Ribeira, né, que é muito peculiar, porque é uma região que no estado de São Paulo tem grandes extensões e sofre muito, né? Eu presido uma frente parlamentar que discute o desenvolvimento econômico regional e que está muito associada com essa ideia da Comissão de Relações Internacionais. Por quê? Porque nós temos levado esses consulados para conhecer as regiões, mesmo que virtualmente. Nós fizemos com o Vale do Ribeira, a parte alta do Vale do Ribeira, 7 prefeituras, pensando ali Itaoca, Ribeira, Itapirapuã Paulista, Apiaí, Barra do Chapéu, essas cidades que estão numa parte em que você tem uma dificuldade muito grande de mobilidade e de telefonia, de rede de dados móveis. Tivemos 2 cônsules, o cônsul da Itália e o cônsul de Israel. Depois nós fizemos agora na região do Pontal do Paranapanema com a Unipontal, que é presidida hoje pelo ex-deputado Ed Thomas, que foi eleito prefeito de Presidente Prudente. Também levamos a cônsul da China, tivemos lá o cônsul da Itália e da Suécia, o vice-cônsul, porque o cônsul estava com Covid. E agora, era para ter acontecido hoje, mas pela situação de Araraquara e da região em função do lockdown, a gente não realizou hoje o evento. Nós vamos fazer numa data próxima. E ainda temos mais algumas regiões que nós vamos fazer a mesma coisa. Então, a ideia é aproximar os consulados das regiões, mostrar
potencial econômico, vocação, tudo que a região tem que pode ser um atrativo para investimentos internacionais. É incrível como a aproximação da tecnologia traz soluções, como o cônsul aqui de Israel falou sobre a agricultura familiar. Eu vi uma reportagem, por exemplo, de um país, não lembro o nome agora, que eles estão com uma produção agrícola muito grande e eles não têm espaço. Então, assim, imagina a questão, o Brasil tem esse espaço todo e precisa ser aproveitado. Agora, e o caminho inverso, deputado? Porque eu vi uma reportagem também que o potencial que a Índia tem para o Brasil exportar futuramente alimentos, não só para a China, porque o economista ele fazia uma análise que a Índia, como é um país que tem ainda muita vulnerabilidade social, conforme ela vai crescendo, a população vai ter demanda por alimentos. E esse relacionamento que o senhor faz com os cônsules pode ter um caminho inverso para aproveitar, por exemplo, a produção paulista para exportação no futuro? Eu acho que é possível. Eu acho que quando você abre uma porta para dialogar com outro país que pode ter interesse na economia, na cultura, no turismo do Brasil, também o outro lado vai apresentar suas possibilidades. Você fala da Índia, a gente tem a China, que é um grande mercado, a Índia também, e se houver o crescimento econômico, a demanda por comida, por commodities é muito maior. Isso vai fazer também com que haja uma interação entre os dois países. A gente fala da Índia, mas vale para todos os países do mundo que têm interesse comercial com o Brasil. Isso ajuda a pensar na geração de emprego, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a quem sabe ter uma retomada econômica, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. Então, manter relações amigáveis com esses países, no meu ponto de vista, é fundamental. Deputado, o senhor assumiu essa Comissão de Relações Internacionais rapidamente, como o senhor colocou, já teve aproximação com vários países, né? Como é que é o ambiente que o senhor sentiu no trato com estes outros países, assim, na visão do Brasil? Como é que o senhor está vendo que o Brasil tem sido visto por esses países todos que o senhor tem no relacionamento, nessa via de duas mãos que a gente precisa tanto, né? Então, Jeremias, em que pese a gente ter um presidente da República que muitas vezes não contribui para o fortalecimento das relações comerciais, em especial com a China, o tratamento tem sido muito bom, muito cordial. O governo do Estado tem, inclusive, investido nessas relações. Tem um escritório na China, tem outro em Emirados Árabes, agora tem um em Munique, na Alemanha. Então, isso ajuda a manter esse canal de diálogo aberto e fortalecer as relações de amizade, o que significa pensar no comércio, pensar na indústria e pensar nas parcerias. Vou te dar um exemplo, a gente, além dos 3 que já vieram na comissão, os 3 consulados, a gente tem mais 7, que nós já aprovamos convite e que agora, depois do recesso, a gente vai trazer esses consulados para o diálogo. Nós vamos receber, por exemplo, o cônsul da Rússia, a cônsul do Canadá, nós temos a Coreia, o Japão, Portugal, Emirados Árabes. Então, assim, a ideia é ampliar esse debate, esse diálogo, mostrando a preocupação da Assembleia com essa relação que é tão importante e fundamental. O Canadá, agora, no dia 1º de julho, comemora 80 anos de relações diplomáticas e de amizade. Isso é fundamental que a gente tenha uma representação da Assembleia. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, essa representação inexistiu. Hoje, os deputados entenderam, os deputados e deputadas, a importância de manter essa porta e esse diálogo permanente. Isso é fundamental para a gente. Sim, porque o Estado de São Paulo tem um potencial incrível, inclusive, de fazer um relacionamento direto. O senhor falava aí, por exemplo, de Canadá e Coreia, creio que seja a Coreia do Sul. Canadá é um país que precisa de jovens, não tem tantos jovens com esse potencial que a gente tem de jovens, né? Nós temos uma janela demográfica aí de jovens de 19 até 29 anos muito grande ainda. E a Coreia do Sul é muito... eu li uma reportagem que dizia que os alunos eles queriam fazer cursinho depois da meia-noite e o governo teve que trocar, né? Teve que cortar. É um país que tem um potencial também de educacional muito grande. A Coreia avançou na educação muito grande. Talvez eles tenham algumas coisas para nos dar. Além da Coreia, o próprio Canadá, a qualidade da educação do Canadá é uma coisa invejável. Você tem muitos jovens, inclusive do Brasil, que têm interesse de estudar no Canadá. Sim. Acho que é uma porta importante. Como a gente tem, no caso da Itália, algumas cidades que já instituíram a língua italiana na educação regular. Isso são gestos importantes para fortalecer esses laços.
Com a Coreia, a gente tem também uma avenida, em especial com as montadoras coreanas que estão instaladas aqui. E nós precisamos pensar o estado de São Paulo, não a partir de 100 quilômetros de São Paulo, mas a partir de 300, de 400, de 500, de 600 quilômetros. Por isso que a gente fez com o Pontal do Paranapanema, que está a 600 quilômetros. Por isso que a gente fez com o Alto Vale do Ribeira, que está a 350 quilômetros. Por isso a gente quer fazer com a região de Araraquara, que está a quase 300 quilômetros. Então a ideia é mostrar que o estado de São Paulo, isso que você falou, é muito rico e tem uma diversidade para o turismo, para a agricultura, para a indústria muito grande, além dos serviços, que é uma das áreas que mais se desenvolve no estado de São Paulo. Deputado, essa primeira aproximação com os cônsules, eles é uma aproximação política muito importante, e aí depois os próximos passos é ir ajustando, por exemplo, uma medida que se possa fazer uma parceria, é mais ou menos por aí que se funciona. O que nós já temos de concreto? A China já se colocou à disposição, eu disse que já participou inclusive desse debate lá no Pontal do Paranapanema. E a partir daí, as prefeituras precisam ser proativas, apresentar as oportunidades e as possibilidades de cada cidade. A Itália é a mesma coisa, já se colocou à disposição, inclusive, para viajar. Nós tínhamos uma viagem marcada para Pedrinhas Paulista, que é a cidade mais italiana do estado. Uma cidade pequena, mas que tem monumentos italianos, língua italiana. Inclusive, foi homenageada num livro publicado com o apoio do consulado italiano, falando das famílias italianas que se instalaram aqui. O Israel, nós vamos ter uma visita marcada em Araraquara e na Palestina, porque o cônsul quer levar material de higiene, máscaras para as duas cidades. Então, as parcerias elas vão ocorrendo. Óbvio que não depende só da Assembleia, a Assembleia abre a porta, mas depende fundamentalmente da capacidade dos prefeitos de apresentarem propostas concretas. Você sabe, deputado, que eu me lembro, por exemplo, tem sempre, por exemplo, o ano da Alemanha no Brasil, o ano do Brasil na Alemanha. Da Alemanha, por exemplo, foi sensacional, eles fizeram festas, fizeram um circuito no Brasil todo, trouxe a cultura e o Brasil vice-versa. Portugal, por exemplo, teve o ano, mas eu achei assim muito pouco. Poderia ser muito maior, porque é um país irmão e que Portugal agora avançou na tecnologia de uma forma extraordinária. Eles criaram um polo que agora está sendo considerado um dos melhores da Europa para a tecnologia, né? Enfim, o senhor acha que isso depende dessa proatividade que a Assembleia tem agora? Porque depende de uma iniciativa para trazer esse trabalho, né? Deixa eu te falar, a gente recebeu aqui antes da pandemia pedidos, por exemplo, do cônsul da Itália para fazer um evento aqui no nosso estacionamento. Alguns consulados estão comemorando as suas datas. Eu falei do Canadá, mas nós tivemos dia 2 de julho da Itália, eles fizeram uma atividade reduzida na Sala São Paulo, eu estive lá. Infelizmente, a pandemia dificulta esse tipo de atividade. A Suécia e os países nórdicos têm uma feira que eles realizam aqui no Clube Pinheiros, mas que, infelizmente, por conta da pandemia, só de forma virtual. Tive a oportunidade de ir à feira em 2019, ainda quando era possível. Então, eu acho que essas iniciativas elas serão muito mais concretas quando a gente tiver um grande número de pessoas aqui no Brasil vacinadas e no mundo, claro, o que vai facilitar e possibilitar essa aproximação com atividades culturais, gastronômicas, turísticas, que é fundamental. Você falou da Alemanha, a gente teve agora recentemente, num evento de despedida do cônsul de Israel, que está voltando para Israel agora no início de julho, com 3 outros cônsules, o da França, o da Alemanha e o da Suíça, se eu não estiver enganado. Todos eles se colocarão à disposição para esse diálogo e para fortalecer essa relação. E acho que isso vai passar pela superação da pandemia e pela possibilidade de novo, se não da forma como nós tínhamos, mas de voltar a ter encontros presenciais. Então, eu queria agradecer mais uma vez muito a sua presença aqui e a gente deseja muito sucesso e muitas coberturas aí dessa comissão, porque está com muita novidade. Muito obrigado. Obrigado. A próxima é a Rússia, conto com vocês. Ótimo, estaremos lá, com certeza. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações para vocês.